Sejam bem-vindos a mais um À Prova, o magazine das redes sociais da FPAC. O fim de semana foi animado com a estreia do Campeonato de Portugal de Karting Toyota numa jornada dupla realizada na pista de Viana do Castelo. A lista de inscritos da prova, organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, esteve perto da centena de participantes. O espetáculo em pista nas 6 categorias deixou entender que vamos ter uma grande edição do Nacional de Karting em 2023. Com o semáforo verde, os primeiros a fazerem-se à pista foram os júniores. Martim Menezes mostrou-se imparável e fez a dobradinha do fim de semana. Tomás Gomes mostrou-se um rival à altura e não deu descanso a Menezes nas duas corridas finais. Santiago Alves garantiu o terceiro posto nas duas finais dos júniores. Foi um arrancamento mal, mas só fui ir para a frente e não desistir. Gustavo Silva foi o duplo vencedor da X30 Mini. Embora tenha liderado a final de sábado, não teve a vida facilitada. Guilherme Morgado rodou sempre colado, terminando no segundo posto. Afonso Lopes garantiu o último lugar no pódio na última volta. Sempre isolado, mas sempre com a pressão, a 2 voltas do fim, começou-me a saltar o coração pela boca. Em cadetes, Francisco Iglesias não deu oportunidade para mais ninguém brilhar. Liderou os treinos cronometrados, mangas de qualificação e as finais. Um fim de semana em cheio para o jovem piloto. Artur Loureiro teve numa luta aguerrida com Martim Gomes até à última volta. Já no domingo, os papéis inverteram-se, tendo Gomes conquistado o segundo lugar e Loureiro o terceiro. Tive um bocado mais de dificuldade, porque senti muita pressão atrás, mas mesmo assim consegui ganhar. Entre os pilotos mais jovens de grelha de partida, Tomás Dias andou numa troca de posições com Enzo Santos na final de sábado. Mas na última volta, Dias pôs pé a fundo e agarrou a liderança, sendo o primeiro a cortar a meta. Miguel Barbosa abriu terreno e foi o segundo. Atrás ficou Enzo Santos. Já na final do segundo dia, José Diogo Martins foi dono da pista. Tomás Dias tentou repetir o feito do dia anterior, mas caiu para a segunda posição. Enzo Santos fechou mais uma vez no terceiro posto. O Tomás ultrapassou, mas eu ultrapassei ao Tomás. Na X30, a classe rainha contou com lutas de cortar a respiração. Frederico Peters e Francisco Macedo protagonizaram uma luta insana com apenas 135 segundos de diferença. João Diniz foi o terceiro mais rápido. Na final de domingo, Santiago Ribeiro foi o mais rápido, tendo assumido a liderança na penúltima volta. João Miguel Oliveira e Frederico Peters completaram o pódio. Na subcategoria Master, João Rodrigues levou a melhor no sábado e Guilherme Evia no domingo. No início da corrida correu um bocado mal, descemos umas 4 posições, mas tínhamos mais ritmo que os outros e conseguimos alcançá-los até à última volta e ficar em primeiro lugar. Já em X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira mostrou um forte andamento, tendo ganho uma confortável margem logo na terceira volta. Henrique Cruz e José Oliveira fecharam o top 3 da primeira final. No dia seguinte, Rodrigo Ferreira voltou a ser senhor da pista, mas uma penalização fê-lo cair para sétimo. Sendo assim, Henrique Cruz subiu ao primeiro lugar do pódio e vingou-se do resultado passado. Conseguimos este feito, viemos do último para primeiro numa corrida e estou muito orgulhoso de mim mesmo. Lucas Vieira foi o segundo mais rápido. O terceiro posto pertenceu a Hugo Marreiros, que também conquistou o primeiro lugar em Master nas duas finais. Paulo Martins fez a dobradinha do fim de semana na classe Gentleman. A primeira jornada do Campeonato de Portugal de Karting Toyota deu-nos a oportunidade de explorar um pouco mais como se organiza um evento. Por exemplo, como são feitas as verificações técnicas nos karts. Antes de qualquer treino cronometrado, manga de qualificação ou final, todos os pilotos são obrigados a passar pelas verificações técnicas.
Aqui há vários aspectos a ter em conta e passa-se por várias triagens. A primeira começa por selar o motor, o chassis e controlar o equipamento do piloto. Durante os treinos cronometrados, as mangas de qualificação e as finais, fazemos outro tipo de verificações mais técnicas, já, digamos, ao motor, a outros órgãos que nas verificações iniciais não fazemos. Depois dos treinos livres, os pilotos de cada categoria começam a aparecer aos poucos. E aí há que arregaçar as mangas porque o tempo é curto e há muito que analisar. Já no último dia de prova, o tempo permite que as verificações sejam ainda mais minuciosas. Aí desmontamos os motores, medimos e pesamos muitas peças, controla-se muito o motor. O motor tem uma ficha técnica e nós a partir daí temos que verificar tudo. Este processo de backstage envolve uma equipa de 13 comissários técnicos e permite que haja igualdade entre todos os concorrentes. Fazemos outras verificações na totalidade, aos outros concorrentes, em coisas simples, em que nos permite fazer, porque temos pouco tempo, desde que termina a corrida até começar, há pouco tempo, e o parque fechado é só de 15 minutos, portanto nós temos que controlar nesses 15 minutos o máximo de coisas que nós podemos controlar, e qualquer coisa que nós notamos que esteja irregular, vamos chamar a atenção e o concorrente, obviamente, será penalizado. Os 3 primeiros classificados dos eventos vêm aqui e são controlados, não é? E eles não correm o risco porque sabem que são desclassificados. Uma verdadeira corrida contra o tempo, obrigatória para todos os pilotos. Quem falhar, não corre. Uma época que começa e para os pilotos há sempre objetivos que se tentam concretizar. Desejo ser campeão, não é? Acho que é a resposta mais óbvia. Vamos ver. Não tem sido fácil. O ano passado foi difícil ter os resultados que eu queria, mas estou com esperanças renovadas. Ser campeão nacional, ter muitas vitórias, pódios, pole positions e que não me solte uma vez uma roda, que isso está a acontecer muitas vezes. Ganhar o máximo de corridas possíveis e, se for possível, ser campeão. Quando ainda se está no karting, pensa-se sempre no futuro. E há sempre também quem nos inspire. Fomos tentar saber quais os pilotos que os jovens portugueses gostavam de ter como exemplo de carreira. Gostaria de ser o Verstappen porque gostaria de ir para a Fórmula 1. O Pérez, o Hamilton, o Stroll. O Charles Leclerc, porque eu acho um piloto muito competitivo, que gosta de fazer as corridas, que gosta de ganhar. Se houve espetáculo em Viana do Castelo, esse também não faltou noutra modalidade em estreia nesta temporada de 2023. Refiro-me ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, que se iniciou com a rampa Porca de Mursa, organizada pelo CAMI. O bicampeão nacional, Hélder Silva, começou o ano com um triunfo, mostrando a vontade de tentar repetir os títulos de 2021 e 2022. Mursa foi palco da primeira prova da temporada do Campeonato de Montanha de 2023. Uma prova onde o recorde de inscritos foi batido com 60 pilotos numa das pistas mais técnicas da temporada. E no primeiro lugar da tabela dos absolutos da montanha ficou Hélder Silva. O piloto da Powerhouse não fez um bom dia de sábado, mas no domingo deu cartas e venceu os adversários da competição. Um bom começo para o piloto, que ambiciona já a renovação do título. Não foi fácil o início, estava a querer começar devagar, mas tudo encaminhou e foi o que precisava. Já no segundo posto, com 2,9 segundos de diferença, ficou o piloto barcarense José Correia, que promete dar luta a Silva mais uma temporada. No terceiro posto ficou António Rodrigues. O piloto teve um primeiro dia de prova glorioso, mas no segundo dia, depois de um toque na primeira subida oficial, condicionou o resto da prova. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group regressa a 1 e 2 de abril com a Rampa da Penha, paisagem protegida, organizada pela Demo Porto. No centro do país, São Pedro do Sul recebeu a segunda edição do Termas Motorfest. Na maior estância termal de Portugal,
Um programa diversificado atraiu adeptos de várias gerações num fim de semana de bem-estar, gastronomia e competição. Na parte de competição, destaque para Carlos Matos e Beatriz Pinto, que levaram o Skoda Fábio R5 ao triunfo no Rally Cidade Termal. A segunda posição ficou para o Peugeot 208 T16 dos irmãos António e Ana Cruz Monteiro, tendo a dupla espanhola Jorge Pérez e Unai Conda fechado os lugares de pódio com um Porsche 911 GT3 Cup. Nos Estados Unidos, Filipe Albuquerque iniciou a presença no Mundial de Resistência, liderando o campeonato de pilotos LMP2. O piloto de Coimbra terminou as 1000 milhas de Sebring no segundo posto da categoria, depois de uma enorme recuperação com o Oreca da United Autosport. Os vencedores da classe não estavam inscritos no WEC e, assim sendo, Filipe Albuquerque ficou com os pontos máximos. Menos sorte teve depois, no dia seguinte, nas 12 horas de Sebring, pontuável para o campeonato IMSA. Um acidente, a 20 minutos do fim, retirou a Filipe Albuquerque a hipótese de lutar pela vitória à geral. No fim de semana terá lugar a 17ª edição do Rally de Gondomar, pontuável para os campeonatos Promo Norte de Rallys e Start Norte de Rallys. Numa organização do GAS, o Gondomar Automóvel Sport, não vão faltar concorrentes a dar, isso mesmo, gás nas especiais. Tudo começa às 9 da noite de sábado, com dupla passagem pela super especial Gondomar é Desporto, no centro da cidade. Volta-se à estrada no domingo de manhã para uma ronda de 5 troços, com 3 passagens pelos 7 km e 800 metros de Branzelo e 2 pelos 5 km e 700 metros de Medas. Domingo à tarde, 3 classificativas, dupla passagem pelos 5 km 350 metros de Aguiar de Sousa e, pelo meio, os 5 km e 300 metros da especial de Covelo. Ao todo, 10 classificativas e 54 km contra o cronómetro. Um fim de semana onde terá lugar a primeira de 6 jornadas do Campeonato de Portugal de Drift Unlock Energy. Tudo começa no circuito do Alto do Rosário, em Severo do Voga, numa organização do Voga Sport Club. No sábado haverá treinos livres e qualificações para as categorias Semi-Pro e Pro, entre as 9h30 da manhã e as 5h30 da tarde. No domingo, para além do warm-up, a partir das 9h30 da manhã, teremos as batalhas decisivas na categoria Pro às 10 e às 15h35 e na categoria Semi-Pro pelas 10h35 e 14 horas. E é já hora de despedida neste À Prova. Voltamos na quarta-feira com mais uma edição deste magazine das redes sociais da FPAC. Até lá, já sabe, vá às corridas!